Graça e paz, queridos. Boa noite. De manhã eu brinquei. Você prefere ter uma boa noite ou a graça e a paz? Sem a graça e a paz você não tem uma boa noite também, né? Você não tem um bom dia. Como é que foi o domingo de Páscoa? A gente profetizou aqui que a gente ia ter um belo domingo de Páscoa, um bom almoço com a nossa família. E eu posso dizer que a gente teve. Foi uma bênção, a presença de Deus estava lá. Então assim, eu espero que você tenha tido também. E vamos passar para a palavra. E graças a Deus de manhã foi muito bom. E eu pedi a Deus antes de subir aqui para que Ele pudesse fazer de novo. Deu mais uma vez misericórdia de nós, porque é o que nós precisamos. Como eu mencionei de manhã, o versículo base é o versículo básico de missões, que todo mundo conhece, Atos 1:8. Eu queria que você abrisse comigo essa noite, por gentileza. Amém, queridos? Não vamos demorar não, porque o culto de missões ele costuma ser um pouco mais rápido. E graças a Deus a palavra fluiu e eu creio que vai fluir hoje agora também. Atos 1:8. Pode ir lá? Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem já escutou essa palavra em culto de missões? Todos nós. Só que hoje, como de manhã, nós vamos frisar uma coisa, duas palavras: Jerusalém e testemunhas. Por quê? É o que nós vamos abordar essa noite, o testemunho de cada um. Qual é o nosso testemunho mediante as missões? Quem aqui gostaria de estar no campo missionário? Lá na África, na Ásia, na Angola? Tem alguém aqui que gostaria? É muito importante. Isso é importante, é muito importante. O reino ele vem através de missões também. Só que eu queria frisar hoje com vocês as missões em Jerusalém. E no contexto nosso aqui, a Jerusalém é aonde? É aqui, é agora, é dentro de casa. Você tem sido um missionário dentro da sua casa? Você tem conseguido carregar a palavra de Deus dentro da sua casa? Você consegue sair hoje para missões e deixar a sua casa protegida? Instruída? Você consegue sair para o campo de missões e deixar a sua esposa e os seus filhos protegidos? Então, antes de sair para fora, eu tenho que olhar para os de dentro. Nós estamos olhando para os de dentro? Como nós temos nos portado dentro da Jerusalém, que é o nosso lar. E eu quero te desafiar essa noite a pensar comigo. Foi o que eu disse aqui hoje de manhã, eu não quero mexer com a sua alma hoje. Talvez você não chore hoje, mas eu quero mexer com o seu racional. Nós precisamos ser crentes também racionais. Emoção, o choro, mexer com a alma é muito bom. Sair daqui aliviado é muito gostoso. Mas sair daqui despertado, ativado, é muito melhor. Porque assim a igreja vai te usar. Amém, queridos? Então eu queria saber de vocês, como anda o campo missionário de cada um? O que cada um tem feito em sua casa? O homem tem cumprido o papel de homem dentro da sua casa? A mulher tem cumprido o papel de mulher dentro da sua casa? Os filhos têm cumprido o papel de filhos dentro da sua casa? Isso é ser missionário em Jerusalém. Cumprir o nosso chamado interno dentro de nossas casas. Foi o que nós mencionamos aqui, o pessoal desse ministério sobre homens. Formação de homens de caráter. Formações de... Amém? Formações de machos. É o que nós estamos precisando. Homens segundo a palavra de Deus. Homens que não têm medo de ir para fora e voltar para suas casas e ter o mesmo testemunho. O nosso testemunho lá fora tem que ser o mesmo dentro. Você, meditando hoje, se parar o culto aqui agora, finalizar a mensagem, você consegue se mensurar como você é fora e como você é dentro do seu lar? Você consegue testemunhar? Então isso é muito importante, queridos.
Eu queria que vocês abrissem também, por gentileza, 1 Timóteo 5,8, para a gente contextualizar o que eu estou falando aqui. Queridos, eu vou contar para vocês o testemunho rapidinho, porque faz parte disso aqui. Na quinta-feira, depois do que o pastor Luiz falou sobre a minha vida, foi na quinta mesmo, eu não consegui dormir. Você não consegue dormir depois que recebe uma paulada, bicho, uma profetizada. Você fica ativo, você fica disperso, você fica ali, Deus, o que ele quis dizer com aquilo? E a Deise falou assim, vai dormir, Júnior. Eu falei assim, cara, eu não consigo. Não vou conseguir dormir hoje. E Deus foi trabalhando no meu coração, só que a respeito de uma outra palavra, sobre a soberania de Jesus. Só que eu falei, pai, eu não posso falar essa palavra para a igreja, porque eu ainda não vivo a soberania de Jesus sobre a minha vida. Porque isso é muito forte, querido. Você falar que é dependente de Jesus para todas as coisas é muito forte. E isso não é para qualquer um, a gente ainda não está sendo... Está gostando? Isso é muito lindo, isso é muito forte, mas eu falei, Deus, o que eu vou falar para a tua igreja? E Deus disse comigo assim, fale o que você vive. Eu falei, então é culto de missões, vamos falar de missões dentro de casa. Vamos falar do que a gente vive. E foi isso que Jesus falou comigo, fala o que você vive dentro de casa, testemunhe. E eu quero despertar você a também testemunhar, a ser um missionário de testemunhos. Nós falamos aqui que o falar é muito importante, mas o agir é muito mais. Você quer ver? 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Querido, esse versículo é muito forte. Se você não cuida dos seus, você é pior, é considerado pior do que aquele que está lá fora, o incrédulo. O nosso testemunho de vida é muito importante. O cuidar, o proteger, o lidar no dia a dia de casa se torna o nosso primeiro ministério. As nossas missões, as missões em Jerusalém, está aqui, ó, 1 Timóteo 5,8. O cuidar, o proteger. Timóteo aqui, o que ele estava falando no contexto do livro de Timóteo? Existiam outros líderes infiltrados na igreja de Éfeso, falando sobre uma nova doutrina, a forma de cuidar, e eles estavam dando atenções a quem não precisava de tanto cuidado, que eram umas viúvas ricas, elas não precisavam de tanto cuidado. E Timóteo falou, não, essas não precisam de cuidado, as que precisam são as idosas, eles colocam até a idade, as de 60 anos para cima. E Paulo ali com Timóteo falando assim, olha, você tem que tomar cuidado, Timóteo. Eu bem te conheço, eu sei quem você é. Eu tive lá, vi sua avó, vi sua mãe. Você tem um bom testemunho. Então eu vou te dar uma carta, você vai levar lá e você vai ler para aquele povo. Querido, ali era a introdução de novas leis que não poderiam ter. A nossa lei é Jesus Cristo, pregado numa cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Fugiu disso, não é mais evangelho. E eles queriam implementar essas leis lá na igreja de Éfeso. E Paulo advertiu Timóteo, como nós temos feito aqui agora, advertindo os nossos irmãos a novas doutrinas que estão sendo geradas fora da igreja. Eu disse aqui hoje muito sobre a influência que nós estamos recebendo do mundo lá fora. A influência que os nossos jovens estão recebendo do mundo lá de fora. É a mesma coisa que Timóteo era um menino novo também. Quantos jovens aqui estão recebendo uma influência, uma carga muito pesada lá de fora, e os pais, quando chegam em casa, não procuram saber o que está acontecendo. Às vezes o adolescente chega triste, sem saber o que falar, e o pai não procura saber, conversar, sentar. Uma mãe não procura saber, sentar, o que aquele jovem está acontecendo. Que tipo de influência aquele jovem está tendo lá fora. E pior, que tipo de influência aquele jovem está tendo dentro de casa, com o seu smartphone. Eu vi uma pesquisa que os jovens estão desenvolvendo uma doença na coluna e nos olhos, de tantas telas de celular.
Qual é a influência que nós estamos deixando para os nossos jovens? Qual é a influência, pai, que você está deixando o seu jovem receber? Olha aqui Timóteo, olha aqui Paulo falando para Timóteo. Timóteo, olha, presta atenção, olha essas novas doutrinas, essas doutrinas não são Cristo. Essas doutrinas são de fora, uma nova doutrina, não existe uma nova doutrina. Dentro do lar cristão não existe uma nova doutrina, a doutrina que existe é Cristo, pregado na cruz e ressurreto ao terceiro dia. O que fugir disso não é Cristo, não é igreja, não é mais família. Então, querido, o que eu trouxe aqui na manhã e quero trazer para você de novo, é essa influência que nós estamos recebendo no mundo lá fora, e nós não estamos conseguindo domar os nossos jovens. Jovens rebeldes, pais rebeldes, mães rebeldes. Poxa, a gente foi embora aqui no culto sexta-feira, nós tivemos um testemunho de uma garota, e ela falando que a mãe dela vive como se fosse uma adolescente. Mulheres casadas vivendo como se fosse uma adolescente. Homens casados querendo uma vida de solteiro. De onde já se viu isso, querido? Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você não escutar isso aqui na igreja, você vai escutar onde? Então é o momento de nós observarmos, aproveitarmos, sermos despertados no que o Espírito Santo quer dizer. Vamos viver uma vida segundo o Evangelho, mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho sacrificial. Qual é o sacrifício que você tem feito dentro da sua casa? Qual é o tempo que você tem gasto com seus filhos? Qual é o tempo que você tem gastado na mesa? Na mesa, gente, a mesa é o lugar mais importante de uma casa. Não é a frente da televisão. Nós temos dado mais valor à tela do que à mesa. Quanto tempo você passa na mesa com seus filhos? As suas refeições são feitas na mesa? Gente, isso instrui, a mesa capacita, a mesa tem discórdia, a mesa tem soluções, a mesa tem diálogo. Para de almoçar na frente da televisão, vai chamar a sua família para almoçar na mesa, vai jantar na mesa, vai lanchar na mesa, vai ter experiências com a sua família. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, se você não tem experiências com seus filhos, outras pessoas terão. Se você não tiver experiência com a sua esposa, outra pessoa terá. Você entende isso? É grave. Nós temos recebido uma carga muito forte lá de fora. Nós temos que trazer essa carga para dentro de casa e dissolver em família. Um ajudando o outro, um conversando com o outro. Casamento é diálogo. Foi o que nós citamos aqui de manhã. Ô, saudade do casamento na vitrine. Um projeto que tinha aqui na igreja. Muitas pessoas, muitas famílias foram ajudadas com o casamento na vitrine. Famílias foram restituídas. Se você não conhece e queira conhecer, a gente pode bater um papo depois sobre restituição, casamento, filhos. Tem muito projeto bom para acontecer aqui, pessoal. Basta querer. Pastor, eu tenho facilidade para falar com jovens sobre temas específicos. Procure. Se você tem um casamento abençoado, um casamento na vitrine, vem dar o exemplo, vem procurar aquele que não tem, converse. Espaço tem para todo mundo, a igreja está precisando de mão de obra. Eu falei de manhã aqui, lá em cima está cheio de salas, uma sala melhor que a outra, precisando de tutores, pessoas responsáveis, pais que queiram ensinar outros pais. Olha, minha esposa está grávida, eu vou ser pai agora, preciso de uns conselhos. Você vai buscar onde, querido? Procure com outros pais. Eu trabalhando esses dias, o cara veio conversando sobre casamento, um menino muito novo, e eu estou vendo ele perguntando sobre casamento com várias pessoas. Aí eu falei assim, meu Deus, não deixa ele chegar perto de mim não, que eu vou dar nele uma tarracada. Deixa ele vir. Aí o menino virou assim, e você, o que você acha? Eu falei assim, de primeira, você não precisava estar conversando do seu casamento com pessoas que não são casadas. Que marido que procura conselho para solteiro, gente? Os assuntos são diferentes. Olha o campo missionário sendo distorcido. Se você é um missionário interno em Jerusalém, a sua Jerusalém é o seu reduto. Vai procurar informações dentro do seu meio aqui, dentro da igreja, dentro de um pastor, dentro de alguém que pode te aconselhar dentro da Bíblia. Eu fui disso para ele assim, querido,
Você não deveria estar caçando conselhos com quem não é casado. Eu sou pai, eu não procuro conselhos de filhos sobre quem não tem filho. Como que é isso? Está errado, está distorcido. Quem tem sido a sua influência sobre o seu casamento? Quem tem te influenciado na criação dos seus filhos? YouTubers? Eu vou procurar aqui como cuidar de filhos. Eu vou pesquisar aqui como levantar o meu casamento. Está errado, querido. O casamento se levanta a partir de Cristo. Amar a sua igreja como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela, morrer por ela, e os filhos assistirem aquilo, ao ponto de falar, o meu padrão de ser pai e marido é meu pai. Você já pensou? Um filho virar o meu padrão de pai, é o meu pai, não é o youtuber que eu sigo. O padrão de mãe que eu respeito é a minha mãe, porque ela cuida do meu pai, ela cuida de nós, ela tem tempo para trabalhar, para negociar, Provérbios 31. O nosso padrão é bíblico, não é lá fora. A nossa Jerusalém é dentro, missões começa dentro de casa. A sua influência tem que ser interna. E outra coisa, não reclame, por favor. Nós temos pessoas capacitadas para isso. Basta procurar, basta bater um papo. Olha, eu estou precisando disso, eu estou querendo isso. Olha, temos psicólogos, temos até advogados na nossa igreja. Temos várias profissões que podem agregar dentro da nossa igreja, para que a gente possa criar um campo missionário tão fértil, ao ponto de começar a impactar outras pessoas, outras famílias. Foi o que eu disse aqui. Nós somos missionários internos e não conseguimos trazer nem a nossa família para a igreja. Gente, numa boa, você vinha à igreja, eu não estou criticando não, por favor, mas você vinha à igreja e deixar o seu filho em casa, me desculpa, alguma coisa está acontecendo. Você vem à igreja e deixar a sua esposa em casa, alguma coisa está acontecendo. Por que ela não quer vir? Você procurou saber? Então, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, o campo missionário é interno primeiramente. Jerusalém é a sua casa, Jerusalém é a sua missão, os seus filhos são a tua missão, a sua esposa é a tua missão, o seu marido é a tua missão, a tua família é a tua maior missão essa noite. E o que eu quero despertar você é para que você comece agora. Nós temos uma chance de começar agora, a partir do momento que eu escuto uma palavra. O que você vai fazer com a palavra que você escutou vai definir o seu processo, vai definir a sua vida. Eu peguei uma palavra para mim e me definiu, eu estou aqui, agora. O que você vai fazer com a palavra que você está recebendo agora, querido? É tempo de mudar. É tempo de mudança, é tempo de querer mais de Deus, é tempo de ter uma família abençoada. Eu citei aqui, nós temos que ter os melhores filhos, nós temos que ter o melhor casamento, nós temos que ter os melhores relacionamentos, porque a nossa base é Jesus, que é o melhor. Você entendeu? Não aceite um casamento medíocre, não aceite a criação dos seus filhos medíocre, não aceite outras pessoas cuidarem dos seus filhos. Queridos, eu tenho dois irmãos meus são policiais. E eu sempre falo com eles. A gente bate um papo e toda vez ele me fala, cara, eu dei um tapa na cara do menino hoje. E dá mesmo, a gente pode ser hipócrita não. Eles batem lá fora. Se você não corrigir dentro, alguém vai bater lá fora. Agora eu tenho uma palavra melhor. Se você não discipular dentro, alguém vai ensinar lá fora. Você tem discipulado seu filho? Você tem discipulado, sentado com ele, falado de Cristo para ele? Mas meu filho é muito pequeno, tem 4 anos. Não tem idade. A astúcia começa muito cedo. E você acha, a gente não pode menosprezar as crianças, querido. Achar com que elas não entendem. Estou conversando com a Deise lá em casa, assim, de repente o Daniel de 4 anos solta cada pérola, cara. Cada coisa que ele fala, que você fala assim, olha, ele estava escutando. Toma cuidado com o que você conversa com sua esposa, perto dos filhos. Alguns assuntos eles ainda não podem escutar, e eles vão lá, mamãe, você falou isso, né? Então eu posso. Toma cuidado. Querido, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Eles são flechas na nossa aljava. Você tem polido os seus filhos? Você tem endireitado os seus filhos? Nossa, isso é muito forte.
Se você não disparar as suas flechas, alguém vai disparar para você. Se você não polir as suas flechas, alguém vai poli-las para você. Se você não cuidar dos de dentro, alguém vai cuidar para você. E eu vou te falar quem vai cuidar. São os más influenciadores. Nós citamos aqui hoje. Os maiores pastores hoje lá fora são Pablo Vittar e Anitta. Eu não estou aqui falando de ideologia, mas a gente tem que trazer isso para dentro da igreja também. Pastores com 100, 10 milhões de visualizações no YouTube, eles são pastores sim, e vão ser cobrados como? Porque pastores são aqueles que influenciam. Eu brinquei aqui hoje cedo, cadê os nossos jovens produzindo conteúdo para a internet? Estou falando mais uma vez, lá em cima está cheio de salas, se pedir o pastor deixa. Põe lá um chroma key, faz uma preparação, começa a produzir vídeos para o YouTube também. E não precisa ser só conteúdo cristão, não, faz vídeos engraçados. Vamos começar a ter mídia para que os nossos jovens comecem a assistir. Melhor do que assistir um Felipe Neto da vida, uma Anitta da vida, gente. Se você tem interesse nessa área, pode nos procurar. Vamos começar a produzir conteúdos que vão impactar os nossos jovens. Conteúdos a respeito de casamento, por que não? Se você é dotado disso, é fácil para você falar, é fácil para você viver isso. Se isso é uma realidade na sua vida, vamos começar a te usar. Tem câmera, tem espaço. A gente está deixando o mundo crescer e nós estamos nos recolhendo. Infelizmente. Só que a gente também tem uma arma secreta. E a nossa arma secreta foi aquele que criou todas as coisas. Eles não têm o Espírito Santo, nós temos. Nós podemos produzir conteúdo divino, literalmente, a partir do Espírito Santo de Deus. Pedindo ao Espírito Santo de Deus roteiros, pedindo para o Espírito Santo de Deus conteúdo, por que não? Nós oramos por cada bobagem, por que não passarmos a orar por influência? Como eu posso influenciar essa mocidade? Como eu posso influenciar a nossa igreja? Isso não é papel só dos jovens não, querido. É papel de todos. Os jovens não são a próxima geração da nossa igreja. Os jovens são essa geração. Então você também é responsável por eles. O que você diz a respeito dos jovens, o que você diz a respeito dos seus filhos, cabe muita coisa. Vamos começar a nos preocupar com a nossa Jerusalém. Eu só posso sair para fora se a minha Jerusalém está sendo cuidada. Eu não tenho coragem de falar com a Deise, e hoje eu vou para Nova Zelândia. Querido, não tem como. Vamos ser franco. Quem vai ficar? Não tem como. Nós precisamos montar um ambiente preparado. Nós temos que colocar estacas. Nós temos que preparar. Nós temos que deixar eles protegidos. Aí sim eu posso sair para fora. Você está disposto, querido, a começar com a sua Jerusalém? A fazer com que a sua Jerusalém, a sua casa, seja o seu primeiro campo missionário? Jerusalém é o seu primeiro campo missionário. Os seus filhos são os seus primeiros discípulos. A sua esposa é o seu primeiro testemunho. Quer saber da vida de um homem? Não pergunte para o seu pastor, pergunte para a sua esposa. Quer saber da vida de uma mulher? Pergunte para o seu esposo. Não pergunte para a melhor amiga, não. Querido, se a gente for começar aqui, quais testemunhos o seu filho tem a seu respeito? O que o seu filho pode dizer a seu respeito? Isso é forte, cara. O que a sua esposa pode dizer ao seu respeito? No íntimo, no secreto, onde ninguém está vendo. Isso é muito forte. Então comece a ser um missionário interno, um missionário de Jerusalém, um missionário dentro da sua casa, uma pessoa que vai fazer a diferença. Aí sim, é como a gente comparou os vasos aqui, que o pastor Tiago falou. Vaso cheio transborda e vai influenciando quem está ao lado. Aí sim, quando você assustar, você está chegando em outras pessoas, está chegando em outros países, em outros continentes, através do seu testemunho, através do que você faz, e não muito pelo que você fala. Vamos ser francos. Vocês estão me entendendo, queridos?
Não é um culto para a gente sair daqui chorando, é um culto para a gente sair daqui pensando. Hoje é missões. Hoje é um culto de missões. Qual é a sua missão? Quem tem sido a sua... Isso é interessante. Quem tem sido a sua missão? Qual é a sua missão? O que você tem feito sobre a sua missão? Porque o ID é para todos. O ID é um chamado para todos. Mas eu não posso ir porque é longe. Eu não posso orar porque eu não gosto de orar. Aí eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro. Aí aperta, né? Então começa dentro de casa. Começa com seu filho. Começa a limar, a proteger, a guardar ele sobre influências malignas, sobre tudo aquilo que quer tomar. Olha esse sistema, querido. Eles querem a nossa família. Eu citei aqui hoje de manhã para o sistema corrupto que está lá fora, para o sistema partidário comunista que está lá fora. Filho não pertence aos pais, filho pertence ao Estado. Você sabe o que é isso? O seu filho não é seu, ele é do Estado. Você vai aceitar isso, querido? Pelo amor de Deus? 9 horas de trabalho de parto para alguém vir tomar seu filho? Um pai que gastou tudo, que investiu tudo para o Estado vir falar: o seu filho não é seu, ele me pertence. Ele não é homem, ele não é mulher, ele é um ser. Nem gênero eles querem para os nossos filhos mais. Como que é isso, querido? Pelo amor de Deus. Você consegue engolir isso? Você consegue não se revoltar contra isso? Meu querido, proteja a sua família, proteja a sua Jerusalém, porque senão alguém vai proteger para você, e vai saber quem é. Se você tem filho aqui, se você tem esposa aqui, se você tem marido aqui, proteja os seus. Tem lobos lá fora, com peles de cordeiro, só esperando as próximas eleições, por exemplo, para entrar, dominar e fazer de nós uma sociedade amoral, imoral, indecente. Eu vi um vídeo agora de um grupo, eu não estou falando, pelo amor de Deus, de um grupo de homossexuais dançando e queimando a bandeira do nosso país. O que é isso, querido? Nós vamos aceitar isso como igreja? Essa é a geração que nós vamos aceitar? Eu não tenho criado meus filhos para isso. Eu até brinquei aqui hoje cedo. Eu já estou orando junto com a Deise a respeito da esposa que ainda virá. Meu filho tem 4 anos, o outro tem 6. Eu já estou preocupado com a esposa, porque eu quero ela no mesmo nível que eles, no mínimo. E eu estou orando para que o pai esteja orando para que ele receba um Davi da vida em casa, um Daniel em casa. É nesse sentido que eu quero que você pegue. Comece a orar desde cedo, profetize. Cara, uma coisa que eu mais gosto de fazer é profetizar sobre a vida dos meus filhos. E eles recebem. Esses dias o Daniel falou: eu sou um profeta. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, 4 anos de idade. Se o seu gosta de celular, os meus gostam de Bíblia. Isso não é para me enaltecer não, mas eu gosto de mostrar os meus troféus. Quem aqui não gosta de mostrar os seus troféus, querido? São os nossos filhos, o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Se eu tiver a oportunidade de falar bem deles, eu vou falar porque nós vivemos isso. Você tem vivido? Se não, hoje é o dia de começar a viver. Vou falar de novo. Sentem à mesa, tenham refeições em família. Não é caro sentar na mesa, não é caro produzir um cachorro quente para sentar na mesa, não é caro brincar na mesa. Chega, queridos, vamos fazer a diferença, vamos ser a diferença. Você está disposto a ser a diferença? O testemunho vale mais do que palavras. E eu quero nessa noite te convidar a viver um testemunho vivo. Sabe o que é um testemunho vivo? É alguém olhar para você e falar: Aline, mulher de Deus, sem precisar de me falar nada. Você é um homem de Deus, sem precisar de falar nada comigo. Isso é ser lido, cartas lidas, foi o que Paulo quis dizer. Você está disposto? Querido, vamos lá. Alguém pode chegar na sua casa e te ler a sua casa, ler a sua esposa, ler os seus filhos, ler o seu lar. É pesado isso, é difícil pra caramba. E isso não começa agora. Aliás, isso começa agora, mas é um processo. É um processo. Não tem como você querer transformar tudo, mas você pode começar.
A cruz é isso, a cruz está para isso, Jesus está para isso, para nos ajudar a transformar a nossa casa. O Espírito Santo está aí para nos capacitar a cuidar dos nossos. Vamos cuidar dos nossos. Amém, queridos? E para finalizar, tem mais um versículo para a gente entrar bem dentro do que eu estou falando. Ele fica em Marcos 5,18. Marcos 5,18. Todo mundo conhece essa história. Amém, queridos? Marcos 5,18. Jesus voltou para o barco e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não permitiu e disse: volte para a sua e conte aos seus. A igreja está aí? Amém? Então vamos lá. Mas Jesus não permitiu e disse: volte para a sua e conte para os seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Esse é o testemunho, melhor do que qualquer palavra. Aquele endemoniado, ele passou quantos anos ali naquela região de cemitério, preso, acorrentado? Nós não precisamos estar mais acorrentados, presos a um sistema, o sistema que o mundo quer nos deixar, quer nos aprisionar. Jesus está aí para nos libertar. Através de um culto desse você pode ser libertado. Através de uma palavra você pode ser despertado essa noite. Mas o que aquele homem quis? O que o gadareno quis? Na hora que ele viu o barquinho partindo, eu vou pular no barco, Jesus me leva junto. Eu quero ir, você me libertou, agora eu quero andar com quem me libertou. O que Jesus falou para ele? Não. Você vai voltar, e vai voltar primeiro para quem, querido? Família. Você vai voltar primeiro para a sua família. E você vai testificar as coisas que eu acabei de fazer por você. Você essa noite pode voltar para casa e testificar o que você quer ser para sua família. Você não precisa. Aquele homem, sabe o que poderia ter acontecido com esse gadareno? Ele podia ter entrado naquele barco e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Acabou o ministério. Entrou no barquinho, o barquinho foi recluso para ele, foi limitado para ele e ele foi embora. Mas Jesus tem um plano superior para cada um de nós. Como missionários, Jesus tem um plano superior para cada um de nós. E o plano de Deus para aquele homem era muito maior do que ele queria. Volta, no mínimo 10 cidades você vai impactar com o seu testemunho. Mas primeiro, ele começou com a família. Amém, queridos? Você está disposto a começar com a sua família hoje? Para no mínimo impactar depois 10 cidades? Caraca, bicho, isso é muito forte. O que aquele homem poderia ter feito naquele barquinho, talvez ninguém ia ficar sabendo. Mas Jesus, Ele é superior em tudo, e até no plano que Ele tem para a sua vida, no plano que Ele tem para a sua família, no plano de resgate que Ele tem através da cruz. Você pode sair daqui hoje um missionário de Jerusalém. Porque é o mais fácil, querido. É o mais fácil. Para que você vai caçar a África? Calma, calma. Você pode ir. Calma. Eu não estou falando que você não pode ir. É sonho. Quem não sonha fazer isso? Mas é igual eu brinquei aqui hoje de manhã. As pessoas estão indo fazer missões para tirar foto. Nós estamos acompanhando alguns missionários. Eu acompanho alguns missionários no Instagram. Eu só vejo postagem. Vamos fazer a diferença. Vamos começar em Jerusalém primeiro, impactar os nossos, para depois a gente ter o que passar lá na frente. Então você hoje pode ser esse missionário de Jerusalém, começando com o seu filho, batendo um papo com ele, conversando com a sua esposa se você não tiver filho, conversando com o seu marido, expondo as necessidades. Você já expôs a sua necessidade para o seu marido? Às vezes a mulher, gente, eu vou te falar, ó bênção, né?
Não fala nada, fica quietinha ali, inclusa, tal. Converse com seu marido, Deise. Converse com seu marido. Abra o coração um para o outro. O diálogo é isso. O casamento é isso, é conversar. Converse entre vocês. Reúnam-se. Mais uma vez, hoje foi Páscoa, gente. Hoje, gente, pelo amor de Deus, eu não posso ficar falando, mas sentou eu, Deise, Davi e Daniel na minha cama para conversar sobre Páscoa. Coisa mais gostosa do mundo. Tenha momentos especiais com a sua família. Gente, tenha momentos preciosos com a sua família. Os meninos ganharam uns chocolatezinhos assim, aí eu falei, vocês estão ganhando chocolate hoje por causa da Páscoa? Não. Chocolate a gente pode comer todo dia. Quais são os animais que são que representam a Páscoa? O cordeiro e o leão. Olha as respostas, querido. Tenham momentos com a sua família de graça. Não custa. O custo já foi pago. Jesus já restituiu a sua casa. Jesus já restituiu a sua família. Basta você usufruir agora. Esteja disposto a usufruir da sua família, que é o seu maior bem. Amém, querido? Vocês estão entendendo? Ô, Júlio, pode tocar ali, filho. Vocês estão entendendo? Não queira algo muito grande agora. Não queira ir para fora. Queira os de dentro primeiro. Restitua aquilo que está perdido. Traga de volta a essência do casamento, da criação dos filhos. Quantos de nós perdemos, querido, a alegria? Hoje eu falei aqui sobre essa questão de homens machos, homens segundo o coração de Deus. Eu citei o rei Davi. Falei, Davi ele era um cara que conseguia ir para uma batalha, matar mais de 300 pessoas. Matar, porque Davi era um general de guerra. Davi matava mais de 300 pessoas ali, num dia típico para ele. Mas no final do dia ele conseguia sentar debaixo de uma figueira e compor um salmo para Deus. Oh, querido, pelo amor de Deus, é esse tipo de pai que eu tenho que ser, é esse tipo de homem que nós temos que ser, enfrentar o leão lá fora do trabalho, enfrentar aquele chefe, enfrentar as perseguições, mas chegar dentro de casa, conseguir amar minha esposa, conseguir amar o meu filho. A porta da nossa casa tem que ser um filtro. Filtrou, filho, acabou, agora ops. O peso está lá fora. Dentro não, dentro eu tenho que ser amável. Dentro eu tenho que ser desejável. Eu tenho que ser um homem desejável. Minha esposa tem que sentir saudade de mim. Querido, que hora que você volta? Estou doidinha para você. Papai, você volta? Volto. É isso que nós temos que querer. Sermos desejáveis, sermos amáveis, sermos missionários de dentro de casa. Não queira ser um missionário externo. Comece dentro de casa. E essa noite eu quero que você cante comigo assim, ó. Eu quero, Senhor, minha vida te oferecer como oferta de amor e sacrifício. Aí sim, nós vamos começar a fazer a diferença. Amém? Fique de pé, querido. Aproveite. A ti
Se você está perto da sua família, abrace os seus familiares agora. Vamos orar. Caso a sua casa, o seu familiar não esteja nessa reunião, ele será alvo também dessa oração. Eu creio que começará um avivamento na nossa igreja, e esse avivamento começará na nossa família. Sim, é na nossa casa. Sim, é no nosso casamento. Sim, é diante dos nossos filhos. Eu creio. Deus pode fazer nova todas as coisas. Se daqui para trás vocês tiveram problemas, eu profetizo que daqui para frente há um novo tempo. Há um novo tempo em nome de Jesus. Há um novo tempo. Aquela palavra que Deus ministrou ao gadareno, como o profeta que disse nessa noite. Nós vamos voltar para a nossa casa, dizendo e testemunhando daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez, testemunhando o nosso encontro com o Senhor. Então ore agora pela sua casa, ore agora pela sua família, ore, como Júnior disse, guerrei como Davi. Seja um valente como Davi, adore também como Davi. Oh Espírito Santo, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da conversão da minha família. Eu não abro mão, é só o Senhor pode fazer, mas eu não abro mão. Eu não vou arredar um centímetro. Eu não aceito mais as mentiras do diabo. Eu não aceito mais as suas intenções. Oh Espírito Santo, que comece na nossa casa. Restaura o altar de adoração. Restaura o altar do clamor. Restaura a intimidade. Restaura a mesa. Restaura a mesa. Restaura a mesa. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Ore para que haja conversão. Ore para que haja perdão, irmão. Perdão. Libere perdão para a sua casa. Não há nada mais poderoso que o perdão. A Páscoa fala de perdão. A te entregar como oferta viva ao altar. Meu Deus. Pra te adorar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo nessa noite. Nós profetizamos perdão, recomeço, profetizamos um novo tempo, cura da alma, dos traumas, das decepções, das desilusões. Há poder nessa profecia, há poder nessa palavra que nós liberamos sobre a nossa família. Sim, o céu está concordando. O Espírito está dizendo sim para a sua casa. Conversão genuína. Deus muda coração, irmãos. O seu coração também era duro.
O seu coração também era rebelde, mas você está aqui. Deus te quebrou, Deus moeu o seu coração, Deus te convenceu. Ele fará assim também na sua casa. Ele também fará assim com os seus. Oh Espírito Santo, alcança a nossa família, alcança a nossa casa, alcança a nossa família, alcança a nossa casa em nome